Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Na educação, o verdadeiro problema é o educador. Mesmo num pequeno grupo de estudantes, se transforma em um instrumento de sua influência pessoal. Se ele exerce a autoridade como meio de se impor, se o magistério representa para ele o preenchimento da ânsia de expansão do seu próprio ego, mas concordar apenas intelectual ou verbalmente sobre os efeitos deletérios da autoridade é coisa tola e vã. É preciso ter profundo discernimento dos motivos ocultos da autoridade e da dominação. Se reconhecemos que a inteligência nunca pode ser despertada pela compulsão, o próprio percebimento desse fato consumirá na sua chama todos os temores, e começaremos a cultivar um ambiente contrário e muito superior à presente ordem social. Para compreender o significado da vida, com seus conflitos e suas dores, precisamos pensar independentes de toda autoridade, inclusive da autoridade da religião organizada. Se, porém, desejando ajudar a criança, citamos exemplos de autoridade, estaremos apenas incentivando o temor, a imitação e várias formas de superstição. Os que têm inclinações religiosas procuram impor às crianças as esperanças e temores que eles, por sua vez, receberam dos pais. E os irreligiosos têm igual empenho em influir na criança para lhe impor a maneira de pensar que acaso seguem. Todos queremos fazer nossos filhos aceitar a nossa forma de devoção ou a nossa ideologia predileta. É muito fácil emaranhar-se na rede das imagens e das fórmulas inventadas por nós mesmos ou por outros. Daí decorre a necessidade de estar sempre muito atento e vigilante. O que chamamos religião não passa de crença organizada, com dogmas, rituais, mistérios e superstições. Cada religião tem seu livro sagrado, seu intermediário, seus sacerdotes e seus métodos próprios de ameaçar as pessoas e mantê-las sob seu domínio. Quase todos nós fomos condicionados para aceitar tudo isso. E tal condicionamento se chama educação religiosa, cujo resultado é de pôr o homem contra o homem, criar antagonismo não só entre os crentes, mas também contra aqueles de crenças diversas. Embora as religiões protestem adorar a Deus e ensinem o amor mútuo, todas elas instilam temor, com suas doutrinas de recompensa e punição, e com a rivalidade dos seus dogmas, perpetuam a desconfiança e o antagonismo. Dogmas, mistérios e ritos não conduzem à vida espiritual. Educação religiosa, no seu verdadeiro sentido, consiste em levar a criança a compreender suas próprias relações com as pessoas, com as coisas e com a natureza. Não há possibilidade de existência sem relações, e sem o autoconhecimento, todas as relações, com cada um e com todos, produzem conflitos e adversidades. Naturalmente, é impossível explicar tudo isso a uma criança. Se, porém, o educador e os pais aprenderem profundamente o significado das relações, então
com suas atitudes, sua conduta e ensinamentos, poderão sem dúvida transmitir à criança, sem excesso de palavras e explicações, o significado da vida espiritual. A chamada educação religiosa, tal como é ministrada, desaconselha a investigação e a dúvida. Porém, só quando investigamos o significado dos valores que a sociedade e a religião colocaram ao redor de nós, é que começamos a descobrir o verdadeiro. É essencial ao educador examinar profundamente seus próprios pensamentos e sentimentos e abandonar os valores que lhe deem segurança e conforto, porque só então será capaz de ajudar seus discípulos a se observarem a si mesmos e a compreenderem seus próprios impulsos e temores. A juventude é a época adequada para crescermos em retidão e lucidez. Os mais velhos, aqueles que têm compreensão, é que podem ajudar os jovens a se libertar dos empecilhos que a sociedade lhe impôs, bem como dos que eles próprios estão projetando. Se a mente e o coração da criança não forem moldados por prevenções e preconceitos, estará ela então livre para descobrir pelo autoconhecimento o que se encontra além e acima dela própria. A verdadeira religião não é um conjunto de crenças e ritos, esperanças e temores. Se pudermos deixar a criança crescer livre dessas influências inibitivas, talvez no período de amadurecimento, ela começará a investigar a natureza da realidade de Deus. Eis porque são necessários, na educação de uma criança, profundo discernimento e profunda compreensão. A maioria das pessoas com inclinações religiosas, que fala de Deus e da imortalidade, não crê fundamentalmente na liberdade e na integração individual. Entretanto, religião é o cultivo da liberdade, na busca do verdadeiro. A liberdade não admite meias medidas. Liberdade parcial para o indivíduo não é liberdade absolutamente. Qualquer espécie de condicionamento, político ou religioso, impede a liberdade e nunca trará a paz. A religião não é um meio de condicionamento, é um estado de quietude em que reina a realidade, Deus. Mas esse estado criador só pode se manifestar quando há autoconhecimento e liberdade. A liberdade traz virtude e sem a virtude não pode haver tranquilidade. Mente tranquila não é mente condicionada. Não é mente disciplinada ou exercitada em estar tranquila. Só vem a quietude quando a mente compreende seus próprios movimentos, que são os movimentos do eu. Religião organizada é pensamento que se congelou e com o qual o homem construiu seus templos e suas igrejas. Ela se tornou um consolo para os tímidos e um narcótico para os que sofrem. Mas Deus, ou a verdade, está muito além do pensamento e das necessidades emocionais. Os pais e os mestres que reconhecem os processos psicológicos, geradores do medo e do sofrimento, deveriam ajudar os jovens a observar e a compreender os seus próprios conflitos e provações. Se nós, os mais velhos, pudermos induzir crianças a pensar com clareza e serenidade, a amar e não criar animosidades, o que mais há para fazer?
Mas se estamos constantemente em guerra uns com os outros, se somos incapazes de implantar a ordem e a paz no mundo, com a profunda transformação de nós mesmos, de que valem os livros sagrados e mitos das várias religiões? Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo! A doçura da felicidade ao mundo inteiro. Libertem-se do veneno do preconceito verdadeiro. Joguem fora antigas e novas mentalidades. Liberem-se de tradições e convenções sem piedades. Ignorem as religiões e cultos que limitam, e os nacionalismos que corações dividem. Desapeguem-se das amarras do que é seu, do amor e amizade, até que tudo seja seu adeus. Toda a liberdade. Querido, do veneno do preconceito, estejamos livres de perigo. Esqueçam as recompensas e punições que nos cegam. Abandonem desejos ambiciosos que nos enredam. Abandonem desejos ambiciosos que nos enredam.